No vídeo de hoje, contaremos a história de José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, e alguns relatos das curas que ele realizou enquanto estava experienciando uma vida aqui na Terra. Baseado nos relatos contidos no livro Cirurgias Espirituais de Zé Arigó, de Leida Lúcia de Oliveira. Leida teve uma grande convivência com Arigó desde a sua infância. Em seus momentos de solidão, ele confidenciava a ela a sua amargura diante das injustiças que ele sofria, das cobranças, ameaças e das limitações que eram impostas a ele. Diante disso, Leida sentiu o desejo de mais tarde se tornar uma advogada para defendê-lo nos tribunais. Só que Zé Arigó lhe disse que não haveria tempo para defender-lhe. Essa promessa ficou embutida na consciência de Leida e agora, depois de tantos anos, ela conta a verdade dos fatos, a versão daquilo que ela presenciou, de como tudo aconteceu na história de Zé Arigó como forma de defesa diante das críticas maldosas e das inverdades que surgiram nos dias atuais. José Pedro de Freitas nasceu na cidade de Congonhas do Campo, em Minas Gerais, no dia 18 de outubro de 1921. Era filho de Antônio de Freitas Sobrinho e Maria André de Freitas, sendo o primogênito de 9 irmãos. Zé Arigó fez somente o curso primário e na escola sempre previa o que ia acontecer com os colegas de classe. Era comum, por exemplo, ser consultado se choveria ou não no dia seguinte. Chegava mesmo a prever tempestades de granizo e sempre acertava. Um dia, andando pelo pasto, ele viu uma bola de fogo atravessar o milharal. Assustado, fugiu e contou para sua família o que tinha visto, só que ninguém lhe dava importância. Naquela bola de fogo, ele conseguia ver perfeitamente os traços de um rosto humano. Por causa das visões que tinha, o que lhe provocava muito medo, quase sempre ia dormir no quarto de seus pais. E com o passar do tempo, Zé Arigó passou a não dividir com ninguém o grande medo que tinha, pois nenhuma pessoa acreditava no que ele dizia. Em algumas ocasiões, Zé Arigó acordava seus pais gritando, dizendo que via na parede um rosto que brilhava, que quase o cegava. Via vultos, ouvia vozes em uma língua estranha. E a falta de conhecimento daquilo que ele experimentava fez com que o medo tomasse conta dele. E muitas vezes, por desespero, corria para a rua, pensando que lá ele poderia ficar livre de todo aquele pesadelo. A voz que ele ouvia fazia de suas noites verdadeiros tormentos. E um dia, essa mesma voz tomou corpo na figura de um médico careca, acompanhado de uma equipe de médicos e enfermeiros, como se estivesse numa enorme sala de cirurgia. Essas cenas eram tão nítidas e reais que até então ele não conseguia separá-las da realidade. Por diversas vezes chegou a tomar surras do pai, pois seu pai não acreditava no que ele dizia, que simplesmente Zé estaria mentindo. Com todas as coisas que estavam ocorrendo com Zé Arigó, Padre Penido marcou uma consulta com o psiquiatra para que examinasse o menino. E diante dos exames realizados, o médico constatou que sua saúde física e mental estava perfeita. Diante dessa palavra final do psiquiatra, Padre Penido optou pelo ritual de exorcismo. Padres iam até Zé Arigó com o intuito de livrá-lo dos espíritos que eles julgavam serem demônios e alertavam Arigó sobre os males que o espiritismo, que eles mesmo consideravam ser uma heresia, poderiam lhe causar. Arigó, como católico praticante, não desejava ir contra os dogmas de sua igreja, ao mesmo tempo que sofria muito com todos aqueles conflitos. Depois dos exorcismos e de todas as tentativas para a sua chamada libertação do mal, nada adiantou. E ele continuava tendo as visões, ouvindo vozes, e naquela altura, Dr. Fritz, o espírito do médico careca, já falava diretamente ao seu ouvido. Um dia, trabalhando na fazenda de seu pai, ao ir à procura dos animais no campo, ele ouvia vozes que o mandavam seguir em uma ou outra direção.
Sem querer aceitar a interferência da voz no seu trabalho, ele ia na direção contrária e percebia que a outra direção ditada pela voz era de fato a direção correta. Um dia, debulhando milho no paiol, dentro de um balaio com dezenas de espigas, Zé Arigó encontrou um crucifixo bonito e reluzente. Não encontrando o dono, guardou-o consigo. E naquele momento jamais pôde imaginar que com aquele crucifixo começaria mais tarde um grande trabalho de cura. Sem nenhum conhecimento acerca dos fatos espirituais e sendo católico, o crucifixo apenas representava para ele um amuleto de base de tudo aquilo que estava por vir. Os sintomas de sua mediunidade continuaram a persistir cada vez mais. Desesperado, sem saber o que fazer, procurou por um amigo, José Nilo de Oliveira, que é o pai de Leida, a autora do livro, de onde tirei esses detalhes não muito conhecidos. José Nilo era espírita e um estudioso da doutrina, e quando Zé Arigó foi em busca de ajuda, procurando por respostas, José Nilo lhe contou o que estava realmente acontecendo com Zé Arigó, lhe dando a devida explicação sobre o processo mediúnico, onde o mesmo começou a ter ciência daquilo tudo que lhe acontecia. Arigó dizia que começou a sentir umas sensações diferentes que percorriam seu corpo. Arigó viu-se diante da única alternativa, abrir os braços e aceitar o chamado do plano espiritual. Um certo dia, uma voz ditou a Zé Arigó uma receita, letra por letra. Ele escreveu no papel por curiosidade e mostrou a um médico amigo, onde foi descoberto que tal receita tinha precisão farmacêutica e médica. Assim, posteriormente, outras foram sendo ditadas. Em uma campanha eleitoral foi feita uma reunião em Belo Horizonte. Arigó, por ser representante do Sindicato dos Trabalhadores em Mineração de Ferro, teria sido convidado a participar juntamente com os membros do sindicato. Encerrada a reunião, o senador Lúcio Bittencourt convidou a todos para um jantar na churrascaria camponesa. Terminando o jantar, foram todos para um motel e ficaram hospedados no mesmo andar. Por volta das 5 horas, Arigó, que dormia tranquilamente, acordou sobressaltado, com fortes batidas na porta de seu apartamento. Sonolento, abriu a porta e se deparou com o senador, que, ainda transtornado, relatou-lhe o que ia acontecer algumas horas depois de ter ido dormir. O senador teria dito que Arigó havia operado seu pulmão, que durante a noite ele havia acordado e viu perfeitamente quando o Zé Arigó havia entrado em seu apartamento com os olhos vidrados, onde também havia aparecido em sua frente um homem gordo careca, de avental branco, que dizia que ia o operar, pois aquilo se tratava de uma emergência, e que ele teria desmaiado, e ao recobrar a consciência, no quarto não havia mais ninguém. Arigó, assustado e sem acreditar no que estava ouvindo, disse ao senador que ele havia exagerado na dose de uísque e que não estava gostando nada daquela brincadeira. O senador mostrou sobre a sua cama o pijama cortado nas costas na altura dos pulmões, tendo a certeza de que não se tratava de um sonho, pois uma das provas é que o pijama estava cortado e com manchas de sangue. E naquele mesmo dia, Dr. Lúcio não dormiu mais e resolveu voltar imediatamente para o Rio de Janeiro, indo direto à procura de seu médico, solicitando com urgência um exame. Foi feito um raio-x e o médico confirmou que o senador não tinha mais nada no pulmão, que o tumor foi totalmente extirpado por uma técnica não conhecida no Brasil. Não contente com o diagnóstico de seu médico, ele foi para os Estados Unidos, consultando-se com vários médicos, e todos foram unânimes em afirmar que o tumor, que era inoperável, já não existia mais. E assim foi confirmada a primeira de uma série de milhares de cirurgias realizadas pela equipe do Dr. Fritz. E ele dizia o seguinte: não curo ninguém. O crucifixo é o meu bisturi, a fé, a minha ciência. O resto é Deus quem faz. Uma sobrinha da esposa de Arigó estava muito doente e seu pai, Geraldo de Oliveira, que não acreditava nas primeiras curas, concordou que Arigó fosse até a sua casa ver a criança que sofria de constantes convulsões. Zé Arigó, enquanto fazia a oração,
transportava para o seu corpo o material operado e soltava pela boca sangue e pedaços de carne apodrecida. A menina acalmou-se e ficou curada. Um outro parente de Arigó, que estava com úlcera no duodeno, desejou ser curado pelo mesmo processo do fenômeno de transporte. O médium disse que naquele caso a operação precisaria ser feita com faca e tesoura. A própria esposa de Arigó não acreditava que pudesse dar certo e que o enfermo não deveria arriscar sua vida nas mãos de Arigó. Geraldo de Oliveira advertiu a Arigó: "Você vai operá-lo, mas preste atenção, eu não estou brincando. Se ele morrer, você morre também." Sem intimidar-se, Arigó realizou a operação com sucesso. O parente operado em seguida foi a um restaurante e comeu bastante, e Arigó, para testá-lo, ainda deu-lhe um tapa no estômago com a palma da mão. Uma prima de Geraldo, Ivete Teodoro Cordeiro, estava com apendicite supurada, e Arigó mandou-lhe que ela deitasse. Novamente Geraldo advertiu: "Arigó, veja bem o que vai fazer. Se a Ivete morrer, eu te mato." Ao começar a operação com sotaque alemão, Arigó pedia: "Senhor, envia-me líquido anestésico." Ele levantou o algodão seco e esperou o líquido que vinha do espaço, e todos presenciaram aquelas gotas que eram bem visíveis. A operação foi realizada, o corte foi comprimido pelos dedos de Arigó, que fez a junção das carnes, e a cicatrização foi imediata. Em outra ocasião, uma mulher portadora de câncer no útero encontrava-se nos seus momentos finais. Estava na sua casa com alguns familiares que aguardavam sua morte. No seu quarto, as velas já estavam acesas, e o padre que havia ido ministrar a extrema-unção tinha acabado de sair quando chegou Arigó com sua esposa para visitar a mulher. Em volta de sua cama, junto com os parentes, Arigó orou, e naquele instante começou a sentir aquela estranha sensação que ele já conhecia. Impulsionado por aquela força, foi à cozinha, pegou uma faca e, com voz firme, mandou que as pessoas se afastassem. Puxou o lençol, abriu as pernas da mulher e introduziu a faca, enterrando-a em sua vagina, cortando a carne para alargar a abertura. A mulher permanecia tranquila e as pessoas que presenciavam tudo aquilo, aterrorizadas, sendo que uma delas saiu correndo. Depois de dilacerar a carne, Arigó introduziu sua mão na abertura, fazendo movimentos de torção, e em segundos arrancou do útero um tumor do tamanho de uma laranja. Depois desse procedimento, Arigó sentou-se numa cadeira e, com a cabeça entre as mãos, chorava de soluçar, pois ele não entendia por que precisava ser daquela forma. Foi tudo tão rápido que os parentes apavorados mal podiam acreditar no que tinham visto. Um deles saiu correndo para buscar um médico, e este, ao chegar, examinou a mulher e constatou que não havia hemorragia. A mulher estava consciente, ela estava bem, e disse que não sentia nenhuma dor, que sentia um profundo alívio e bem-estar. Ao examinar o tumor, o médico constatou que era uterino e que, pelo seu tamanho, seria inoperável. E por essa operação realizada nessa mulher que já estava desenganada, todos da cidade tomaram conhecimento do que Zé Arigó era capaz de realizar. Pessoas faziam filas na sua casa, suplicando-lhe que as curassem. Ao mesmo tempo, os padres imploravam e ordenavam a Arigó que não cedesse às súplicas. Não adiantou, havia algo mais forte, e diante disso o Arigó abriu as portas de seu coração e da sua casa e deixou todo aquele povo entrar. No começo da mediunidade de Arigó, o processo de incorporação era mais conturbado. O médium ficava aturdido, cambaleante, e fazia sinal com as mãos para que José Nilo o amparasse. Os olhos ficavam reluzentes, sua fisionomia mudava, seu rosto se iluminava e sua pronúncia caipira se transformava em um acentuado sotaque alemão. Sua personalidade era bem diversa. Às vezes falava às pessoas verdades que nem sempre gostavam de ouvir, e com outras fazia algumas brincadeiras, e ainda se emocionava diante dos sofrimentos daqueles doentes que iam procurá-lo.
Durante o atendimento, ele não tinha tempo de ouvir as histórias compridas de cada pessoa, e por isso tinha de usar de meias palavras para conseguir atender diariamente tanta gente. Diante de determinadas situações, o médico alemão tinha mesmo que ser enérgico, pois aconteciam coisas absurdas pela ignorância e fanatismo de determinadas pessoas. Um dia, chegou ao centro uma senhora do interior paulista para falar com Arigó. Portava consigo um saco grande e pesado, bem amarrado, e não largava por nada. Abraçava-o junto ao seu corpo. Chegando em frente à mesa do Dr. Fritz, foi logo dizendo: quero que o senhor dê um jeito de ressuscitar esses leitões que minha vizinha matou. Ela deu veneno para a minha criação toda. Quero também que faça um trabalho para que ela pague a maldade que fez. Quero me vingar dela. E Dr. Fritz respondeu: a senhora bateu em porta errada. Aqui não fazemos trabalho, apenas curamos em nome de Jesus. E agora leve esses leitões para bem longe. A mulher ficou brava, fez o maior escândalo, desamarrou o saco e espalhou os leitões pelo chão. O cheiro era insuportável, pois eles já estavam em decomposição dentro do saco por mais de 5 dias. Outras pessoas ainda faziam-lhe pedidos absurdos, chegando algumas a pedir que ele indicasse os números que seriam sorteados na loteria. E suas palavras, às vezes severas, eram necessárias para melhor penetrar nas consciências endurecidas, mas por detrás delas havia um grande sentimento transbordando amor e carinho. Pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, a continuação dos grandes feitos pela espiritualidade usando de Zé Arigó como seu canal na Terra, teremos a parte 2 e 3 da história. Então, pessoal, espero que todos tenham gostado do vídeo. Não percam a parte 2 e 3 dessa história. Então aqui fica meu muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela.